Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 16, irmãos. Não vamos ler todo esse capítulo, mas do 16 até o 34. Nos diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levou-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, irmãos? Podeis assentar-se. É um texto, uma passagem muito conhecida de todos nós, por isso não lermos ela toda, mas os versículos mais apropriados aqui do texto e daquilo que nós queremos falar aqui esta noite. Nesse texto, o que nós podemos observar, irmãos, que a oração e o louvor são armas
poderosas. E são armas que elas devem fazer parte da vida do cristão. Um cristão que não ora, um cristão que não adora, é complicado, fica muito difícil de você dizer que realmente é um cristão, realmente é um servo de Deus. Nós sabemos que Deus, ele se faz presente no louvor, na adoração. Nós vimos isso nesse instante, como Deus se manifestou aqui em nós, nas nossas vidas, através do louvor que foi louvado. Não é verdade? Ele habita no meio dos louvores. E a oração, a palavra nos diz que pode muito em seus efeitos. Então, e nós vemos como o próprio Jesus nos ensinou, nos mostrou isso. Jesus saiu do Pai, mas o Senhor Jesus não abandonou o Pai, mas estava em constante oração, sempre falando com o Pai. Nós temos Deus como nosso Pai. Como pai terreno, o filho, ele se sente bem junto do seu pai, se sente seguro, se sente protegido, sente que tem uma pessoa maior dentro da casa, que assegura, que administra. E nós nos sentimos apoiados perto do nosso pai terreno. Há muitos, como eu, já não temos mais e sentimos essa falta. Mas nós temos um Pai eterno, temos um Pai que nos criou, um Pai que cuida de nós e tem demonstrado isso para nós. Então, estas armas, irmãos, elas são poderosas. E dentro da palavra de Deus, nós vemos isso. Quanto que Deus agiu através do poder da oração. São inúmeros textos que a gente vai ver. O que Deus fez quando a oração chegou até o Senhor. A mesma coisa os louvores. A mesma coisa os louvores. E nessa noite, nós vemos aqui, nesse texto, Paulo e Silas. Paulo agora na sua segunda viagem missionária, estava ali passando pela Síria. Isso está nos primeiros versículos, na Síria e na Cilícia, visitando as igrejas que haviam sido fundadas. E chegando na cidade de Troade, ele teve uma visão. E nessa visão, ele entendeu que não deveria seguir para onde, na verdade, Paulo queria ir. Paulo queria ir no sentido da Ásia, ali para o Oriente, mas na visão, ele via ali um homem que dizia para ele, passa a Macedônia. E obedecendo, então, ao Senhor, Paulo, então, vai para a Macedônia, e chegando lá em Filipos, que é a primeira cidade ali da parte da Macedônia, era uma colônia romana. São detalhes que a gente frisa, porque no texto a gente vai ver por quê. Sendo uma colônia romana, ali havia costumes que o que Paulo e Silas agora iria trazer ali naquela cidade seria contrário aos costumes ali dos romanos. Porque a gente vai ver o que aconteceu por conta disso. Então, a primeira atitude, nós vemos aqui, a partir do versículo 16 que nós lemos, que quando Paulo e Silas chegam ali, então, em Filipos, a primeira atitude deles foi o quê? De procurar um lugar para a oração. Então, ali em Filipos, havia poucos judeus. Tanto é que não havia ainda uma sinagoga. Não tinha uma sinagoga onde os judeus poderiam se reunir e ali orar e falar das coisas de Deus.
Não havia. E os poucos que tinha. Então, quando Paulo e Silas saem para procurar, então, este lugar para oração, foram eles ali para a beira de um rio, e chegando ali, encontra ele algumas mulheres que ali estavam, e Paulo, então, começa a ministrar, e nós vemos ali que houve já a aceitação da palavra. Uma das mulheres, Lídia, que a palavra de Deus fala que aceitou a palavra e se converteu, e convida ali os missionários, então, para ir para a casa dela. Mas nós vamos falar o texto adiante. E então, por muitos dias, nós vemos que agora, Paulo e Silas, eles, todos os dias, eles iam para essa oração. Isso nos ensina, irmãos, que quando nós estamos para ir fazer um trabalho de oração, uma campanha de oração, como nós chamamos dentro dos lares, como nós devemos nos preparar. Paulo e Silas estavam ali por um chamado de Deus, uma direção de Deus para eles estarem ali naquele lugar. Mas eles foram orar, foram buscar do Senhor a direção de Deus, o que o Senhor tinha preparado, o que o Senhor queria com eles ali naquele lugar. Da mesma forma, nós, o que o Senhor quer de mim, como o que eu tenho que estar preparada para estar dentro desse lar, estar pronto para que o Senhor venha nos usar. Fala de preparação aqui. Assim estavam os servos de Deus ali se preparando e esperando o mover do Senhor. E nesse indo para as orações, todos os dias, saiu atrás desses missionários esta jovem, que seguia eles e ia dizendo, gritando atrás deles: estes homens que vos anunciam a palavra são servos do Deus Altíssimo. Era um espírito que usava aquela jovem a falar uma verdade. Porém, Paulo diz, que nós lemos, que ficou perturbado com aquilo, porque Satanás fala uma verdade e em seguida ele mente. Ele usa de mentira, de engano. Ele é um enganador. E Paulo, percebendo isso, então repreende aquele espírito imundo e aquela jovem fica liberta. E os senhores daquela jovem, que lucrava com aquela escrava de Satanás, agora viam seus lucros perdidos. E por conta disso, então, leva os missionários, Paulo e Silas, aos magistrados, à lei. E então, ali eles são em praça pública, eles rasgam as vestes dos missionários e açoitam eles em praça pública. E são presos. Os leva para a prisão e ordena ao carcereiro que eles fiquem bem guardados. Esse bem guardados, nós sabemos aqui, pelo que nós entendemos quando lemos, que na prisão não estava somente ali Paulo e Silas chegando, não. Mas havia muitos presos ali naquela prisão. E, por certo, eles viram quando Paulo e Silas entraram ali carregados pelos soldados. Porque eles foram açoitados. Eles estavam feridos, sangrando, com as suas vestes rasgadas. E passaram pelos presos e foram ali colocados num cárcere interior, diz a Bíblia. Talvez no fundo da prisão. E os que estavam presos, com certeza, os viram, da maneira como eles chegaram ali. E nos diz a palavra que, perto da meia-noite, os dois servos de Deus começaram, então, a orar e a louvar ao Senhor. Por certo, amados, naquela prisão, com todos aqueles homens, que nós vimos no que lemos, que havia muitos ali, por certo, se ouvia, era xingamentos dentro daquela prisão.
lamentos daqueles que estavam presos. Por certo, havia ali pessoas que estavam já condenados à morte. E então, não se ouvia boas coisas deles. Praguejavam. Mas agora eles começam a ouvir oração. 2 servos de Deus que estavam ali, aqueles presos que chegaram, eles começam a orar. E eles começam a louvar, a adorar o Senhor. Eles não, mas como pode? Eles chegaram arrebentados aqui, sangrando. Mas o que os 2 servos de Deus poderiam fazer? Imagine, irmãos, a situação. Reclamar não resolvia. Os que estavam com eles estavam na mesma situação. Então, os que estavam perto nada podiam fazer por ele. Quem sabe alguém no nosso meio que também está passando por uma situação que você olha para a sua família, você olha para os seus parentes, e você olha que o seu problema não tem o que as pessoas que estão à sua volta possam fazer alguma coisa para você. É algo que você está passando, seja algo que seja sentimentos, pode ser uma enfermidade que você já buscou ali e lá e você não vê solução para isso. Os 2 servos de Deus, eles estavam ali feridos, eles estavam ali humilhados, eles estavam ali desprezados, eles estavam ali abandonados. Eles haviam acabado de chegar naquele lugar. Não conheciam ninguém. E eles então, mas conheciam o Senhor. Aquele que os chamara, aquele que havia dito para eles que era para lá que o Senhor os queria. E eles começaram a orar e começaram a louvar. Louvar, irmãos, quando tudo está bem, é bom, é prazeroso. Mas e louvar quando tudo está errado? Quando tudo está difícil, quando você olha para um lado e olha para outro e não tem o que fazer, não tem como resolver das suas forças, de você, não tem como sair da questão. Mas se você olhar para o alto, você vai ver que tem saída. O salmista diz que ele olhou para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Paulo e Silas, então, ora e louva, ora e louva, ora e louva, ora e louva, e começa, e vai uma oração, e vai uma oração, e vem louvor, e vem louvor, e vai louvor. E o que acontece? As mãos de Deus se movem. Aleluia. Abala os alicerces com um terremoto. Grande foi o terremoto que aconteceu. Abalou os alicerces daquele lugar. As portas se abriram. Aleluia. E então, agora, ficaram espantados, todo mundo. O carcereiro fica apavorado. Porque, pela lei romana, um preso que fugia, ele pagava com a sua vida. Por isso ele tira da espada e já vai querendo se suicidar. Mas Paulo grita, não te faças nada. Porque todos estamos aqui. Aqueles presos, para eles, era uma oportunidade. Mas o coração de cada um foi tocado pela oração e pelo louvor.
de Paulo e de Silas. Eles ficaram ali, pasmo, porque nunca viram o que aconteceu. E o mundo continua sendo assaltado e assombrado em ver a obra que Deus faz através da sua vida, através de cada um de nós, pelo poder da oração e da adoração ao Senhor. Aleluia. Ele continua fazendo estas obras. E então ali Paulo começa então a falar com aquele carcereiro. E ele diz: o que eu posso fazer agora para me salvar? É verdade? Amados, nós temos visto isso. Quando a palavra de Deus acha guarida dentro do coração do ouvinte, e ele aceita de bom grado, e ele começa a viver a Cristo, ele diz: por que eu não conheci isso antes? Quanto tempo que eu perdi na minha vida? Quantas coisas que eu fiz que poderia ter evitado? De quanto tempo eu não poderia já estar desfrutando do prazer de servir ao Senhor e ter o Senhor na minha vida? É o que nós ouvimos, é o que nós falamos. É o que cada um de nós que aqui estamos, nós falamos isso. Cada um veio no seu tempo, uns ainda jovem, como nós vemos, os jovens que estão aqui, outros crianças que já estão recebendo a palavra, e outros, cada um no seu tempo. Mas cada um de nós, aleluia, nós pensamos desta maneira: quanto tempo eu perdi na vida por não conhecer ao Senhor? Quantas coisas que eu vivo hoje e poderia ter sido evitada se eu conhecesse o Senhor, porque eu seria direcionada por Ele. Eu teria a direção de Deus e não estaria vivendo o que vivo hoje. Não é verdade? Tudo porque não conheceu ao Senhor antes. Mas hoje nós devemos valorizar, irmãos, esse conhecimento, essa dádiva de Deus para com a nossa vida, de nós termos o Senhor, aleluia, conosco. Louvado seja Deus. Através daquela oração, do fervor da oração daqueles irmãos e do louvor de adoração a Deus, com certeza eles estavam sentindo dores. Eles estavam sentindo todo aquele momento terrível que estava passando na vida deles. Mas eles entendiam que eles não estavam ali em vão, não. Que tudo aquilo em Deus tinha um propósito. Como é que aqueles prisioneiros iriam ouvir a palavra de Deus, que com certeza alguns deles que estavam ali, e que uma alma é preciosa para o Senhor, poderia ouvir essa palavra se os dois servos de Deus não chegassem ali? Assim não é diferente hoje. Muitos ainda estão lá fora, esperando que eu e que você vá lhe falar da palavra do Senhor. Paulo não sabia. Paulo tinha uma outra direção. Paulo tinha um outro propósito, mas ele obedeceu. Como nós já ouvimos nesta noite, nosso irmão falando acerca da obediência, que salvou todo um povo. Aleluia. A obediência de Esther salvou todo um povo que já estava condenado à morte. Mas eles foram salvos por causa da obediência de uma jovem. Assim, esses prisioneiros também ouviram a palavra de Deus. O carcereiro foi salvo. A sua casa, a Bíblia diz que foi salvo ele e toda a sua casa. Então, nós cremos que, através da palavra, eles creram e foram salvos. Amados, é isso que a palavra de Deus nos mostra.
Eu sei que os irmãos conhecem inúmeros textos que mostra para nós esse poder, o que Deus faz através do poder dos louvores e da oração. A obra do Senhor, ela progride em meio a dificuldades e desafios. Então, a obra de Deus, ela nunca vai ser tão fácil, mas ela é realizada quando nós nos propomos a fazer. Paulo e Silas se propôs a aceitar o desafio, aceitaram o chamado do Senhor, e eles se alegraram com a obra que Deus fez ali. Nem todo pecador tem encontro com Cristo da mesma forma como teve o carcereiro. Não é verdade? Olha a forma como aquele homem veio conhecer a palavra. Quer dizer, no momento, em uma situação tão dramática ali, num instante que ele era para ser um suicida, no momento seguinte, ele já era um filho de Deus. E assim é o mundo. Assim é o que está no mundo. Cada um de nós sabe como é que chegou aqui. Se a palavra não tivesse chegado até a nós, onde cada um de nós estaria? É verdade? Mas hoje nós estamos aqui, guardados pelo Senhor. Aleluia. O Senhor cuidando de nós, cuidando da nossa casa, dos nossos familiares. Em tudo nós temos visto Deus agir nas nossas vidas. Não é verdade? Louvado seja o Senhor Jesus. Então, amados, esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós estarmos fazendo uso daquilo que deve fazer parte da nossa vida, que é a oração. Nós sentimos prazer quando nós estamos orando. Não estamos falando ao vento, mas estamos falando com o Pai. Aleluia. Aquele com quem um dia nós vamos estar face a face, conhecendo como Ele é. Hoje nós o sentimos. Hoje nós vemos o seu agir em nós, na vida dos nossos irmãos. Mas naquele dia nós vamos vê-lo face a face. Aleluia. Glória a Deus. Assim como hoje, ali os anjos estão, que servem à presença de Deus, estão à volta ali do Senhor, eles os louvam o tempo todo, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Então Deus habita no meio ali dos louvores, porque ali estão eles adorando o Senhor, magnificando o Senhor. Amado, é o que Deus espera de mim e de você. Aleluia. Que nós estejamos com Ele, próximo a Ele, junto a Ele. E isso fala de oração. E para nós sentirmos que Deus se agrada de nós, adore a Ele, louve a Ele, porque Ele recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Por isso que nós devemos ser muito diligentes com os louvores, com as letras dos louvores. Preocupar-se aquelas palavras que ali estão, realmente, elas exaltam o Senhor, adoram o Senhor, magnificam o Senhor, porque é para isso que nós assim o louvamos. Aleluia. Sejamos prudentes, irmãos, com os nossos louvores. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Esta é a palavra para nós estarmos meditando. Então, seja lá qual é o seu momento hoje, que eu não sei, mas Deus o sabe. E pode ter certeza que se você começar a buscá-lo, o Senhor diz na sua palavra
que é pedindo, pedindo, batendo, batendo, buscando, buscando, que nós encontramos. Ele deu a receita. Está aí. Então é só colocar em prática. Vamos usar estas armas que estão em nós e são poderosas em Deus. A oração e o louvor. Amém?